nós já fizemos a nossa recapitulação dos assuntos, vocês certamente já fizeram a cópia, já tentaram responder, porque eu acredito no potencial de cada um de vocês. Então agora vocês irão fazer a verificação para ver se vocês responderam corretamente esse exercício de fixação, tá bom? Prestando bastante atenção, corrigindo. Se estiver fora do contexto, você pode apagar e colocar o certo, mas se estiver dentro do contexto, não é obrigado a sua resposta que esteja igual à minha, mas estando dentro do contexto, tá bom? Prestem bastante atenção, porque é muito importante e muito válido para a avaliação de vocês. Vamos lá iniciar a nossa avaliação e prestando bastante atenção. Turma do 6º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a correção, né, do exercício de fixação para avaliação, certo? Você pegue seu caderno, pegue o seu exercício, né, com todos os seus materiais, com seu livro didático para ir acompanhando, que é muito importante, e fazendo as correções que a professora vai falar cada uma para vocês, tá bom? Gente, prestem atenção, muita atenção nessa hora, tá? Para se você fez errado, se não tá correto, apaga e coloca o certo. O importante é você corrigir, o importante é você verificar se o seu exercício está correto. É de suma importância mesmo, tá bom? Vamos lá? A professora vai corrigir com vocês calmamente para poder vocês acompanhar, tá, turminha? Vamos lá iniciar a nossa correção. Hoje a professora vai corrigir oral com vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. Primeiramente aqui, eu falei para vocês sobre os conteúdos, né? Que eu expliquei para vocês relembrei para vocês, né, os conteúdos que foi passado no decorrer do bimestre, que foi sobre o universo, né, como o universo se formou através de uma grande explosão, através do Big Bang, né, que ele é bastante conhecido na comunidade científica. Então, eu relembrei para vocês algum desses conteúdos. Nós falamos sobre o universo, como tudo se iniciou depois desse pequeno ponto. Vocês lembram que o universo, que eu falei para vocês que o universo era um pequeno ponto, que aconteceu essa grande explosão desse pequeno ponto, foi se expandindo tudo, que foi surgindo o universo, né? Foi surgindo o quê? Foi surgindo o sistema solar. Então, primeiro nós estudamos o universo, depois o sistema solar, certo? Aí dentro do sistema solar tem as constelações. Eu relatei para vocês cada detalhe, tá bom, gente? Então, agora é a correção do exercício. Prestem bastante atenção para vocês poderem estudar para a nossa avaliação, tá bom? Aqui tá falando, defina o que é constelação. Aí, o que seria constelação, professora? Constelação é o conjunto de estrelas de determinada região do céu, tá? Aquela que você pode observar aqui da Terra. Então, constelação é o conjunto de estrelas de determinada região no céu. Aquelas estrelas que elas estão agrupadas. Aí você vê se tá certo e coloca no seu, tá bom? Se estiver errado, apaga e coloca o certo, tá? Muitas vezes, turma, não é necessário estar igual à minha pergunta, igual à minha resposta, não. Tem respostas diferentes, mas tá certa. A senhora considera, professora? Considero sim, não é obrigado estar igual à minha resposta, igual à minha resposta, não, tá? Tem respostas diferentes que também tá certa. Verifiquem isso, tá bom? Vamos lá. Explique o que é astronomia. O que seria astronomia? É a ciência que estuda os astros e seus movimentos. Não esqueçam disso. O que é astronomia? Explique o que é astronomia. É a ciência que estuda os astros e seus movimentos. Terceira questão. O Sol e todos os planetas têm a mesma idade, 4,6 bilhões de anos, né? Como os astrônomos eles chegaram a essa conclusão? Os astrônomos consideram que a formação do sistema solar ocorreu
em um mesmo evento. Quando o Sol estava se formando, ao redor dele permaneceu um disco giratório. Esse disco giratório, gente, era de gás e poeira que deu origem aos planetas, certo? No livro de vocês tem essa formação do universo, né? Que os astrônomos eles consideram que a formação do sistema solar ocorreu em um mesmo evento, quando o Sol estava se formando, certo? E ao redor dele era um disco de gás giratório, um disco de gás e poeira, que esse disco de gás e poeira era que estava dando todas as origens, a formação do sistema de todos os planetas, tá? Prestando atenção que essa aqui, ó, essas palavrinhas vermelhas aqui, ó, são as respostas, tá bom? A resposta, presta atenção. Defina o que é gnomon. O que seria gnomon, gente? Uma haste que se fixa no chão, usada para observar o movimento aparente do Sol, tá bom? Então, o que é gnomon? Gnomon é um haste que os homens primitivos, eles colocavam no chão, né? Ele era usado para observar o movimento aparente do Sol através desse haster, devido à sombra, tá? Então, gnomon é um relógio, né, utilizado pelos primitivos, que era essa haster no Sol, que era colocada no chão, para observar o movimento aparente do Sol, tá bom? Explique o que é telescópio. Telescópio é um instrumento que permite observar imagens ampliadas de objeto distante do Sol, tá, gente? Explique o que é telescópio, instrumento que permite observar imagens ampliadas de objeto distante do Sol. Sexta questão, defina o que é biosfera. A biosfera seria um conjunto de todos os seres vivos presentes no planeta. Não esqueçam disso, tá bom? Então, verificando aí se tá ok, se o seu exercício tá ok. Se não tiver, apaga e coloca certo, tá, turminha? Vamos lá, agora nós vamos para sétima questão. Escreva os nomes de cada astro do sistema solar. Nós temos 8, né? Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Vênus. Tá aqui, gente. Verifiquem de vocês, tá bom? Oitava, além da luneta, quais os outros instrumentos que podemos utilizar para observar o céu sem sair da Terra? Qual seria, gente? Vocês lembram da luneta? Quem foi que inventou a luneta? Foi Galileu Galilei, né? Então, ele inventou primeiramente a luneta. Depois, com as tecnologias, foi surgindo, aí foi utilizado outros equipamentos, outros instrumentos, né? Que podemos utilizar, para observar o céu sem sair da Terra. Qual seria? Primeiramente, o telescópio, né? Que existe outros instrumentos também utilizados na observação desses astros, como as lunetas, os binóculos, radiotelescópios e as sondas espaciais, entre outros instrumentos também, tá bom? Nona, complete as frases com as palavras corretas, utilizando alguns dos termos oferecidos num banco de palavras. Aqui você vai completar, mas vai ter um banco de palavras para você poder completar, para você tirar desse banco de palavras, tá bom? Gente, aqui nós temos o banco de palavras. Primeiramente, nós temos acima, nós temos no banco de palavras, nós temos falando das rochas, tá bom? Ígneas, basalto, intrusivas, sedimentar, metamórfica e arenito. Com certeza vocês vão relembrar que nós já fizemos esse exercício, certo? Mas tem que refazer de novo, tá bom? A letra A tá falando: as rochas magmáticas intrusivas formam-se no interior da crosta terrestre. Letra B: a união de grãos de areia forma uma rocha sedimentar, conhecida como arenito. Letra C, o basalto é um exemplo de rochas magmática ou ígnea. D,
O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, gente. E é possível perceber que ela é composta de várias camadas ou estratos. Esse tipo de rocha é a rocha sedimentar, tá bom, gente? Então, quando eu falo várias camadas, vários estratos, vocês devem lembrar que eu estou me referindo a sedimentar, que a rocha sedimentar, ela só vai compactando uma em cima da outra através do intemperismo, tá bom? A 10ª tá falando o quê? Você conheceu os planetas, né, do sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Lembre-se que Plutão não é mais considerado um planeta. Agora escreva os planetas. Agora escreva quais os planetas que correspondem às características mencionadas a seguir. Aqui nós temos letra A. Qual seria o menor dos planetas? Mercúrio, né? Letra B, é conhecido como planeta dos anéis. Saturno. Letra C, planeta com as temperaturas mais altas. Vênus. Grande parte de sua superfície é coberta de água. Qual seria? Terra. Planeta com temperatura bem baixa. Netuno, tá bom? F. O maior planeta do sistema solar. Qual seria o maior planeta do sistema solar? Júpiter. G. O planeta mais próximo da Terra. Qual seria o planeta mais próximo da Terra, gente? Mercúrio. H. É o planeta mais distante do Sol. Netuno. I é conhecido como planeta vermelho. Qual seria? Marte. Aqui, gente, nós falamos nessa 10ª, nós falamos quais seria cada planeta que eu fui colocando para vocês, relatando e colocando os planetas, tá bom? Prestem bastante atenção, corrigindo, ver se tá tudo ok. Aqui na 11ª você vai falar, defina o que é asteroide. O que seria asteroide, gente? Asteroide são corpos rochosos de estruturas metálicas que orbitam em torno do Sol, como os planetas, não é verdade? Mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a ele. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Gente, olha só, mas aí você não é preciso colocar toda essa resposta não, né? Você só coloca até aqui, ó. Os corpos rochosos de estruturas metálicas que elas orbitam em torno do Sol, como os planetas, tá bom? Então, você só coloca até os planetas, tá? Para não ficar muito grande para vocês, tá bom? É suficiente, tá bom? Então, seria o quê? Defina o que é asteroide, aí você coloca. São corpos rochosos de estruturas metálicas que orbitam em torno do Sol como os planetas, tá bom? Aqui na 12ª, defina o que é litosfera. O que seria a litosfera? É a camada exterior sólida da superfície da Terra, que inclui a crosta e a parte superior do manto terrestre, tá bom? 13ª, quais os dois movimentos principais do planeta? Primeiro nós temos a rotação e a translação. Aí você não pode esquecer quais os dois movimentos principais do planeta: translação e rotação. 14ª, do que o centro da Terra é formado, gente? Olha, o centro da Terra, ele corresponde ao núcleo, certo? Portanto, é a camada mais externa dele, ele é formado de ferro e níquel. Então, de que o centro da Terra é formado? Ele é formado de ferro e de níquel. Só isso, ok? 15ª,
Em que tipo de rocha é mais comum encontrar fósseis de animais e plantas? Aí você vai justificar a sua resposta. Olha a resposta. Os fósseis são mais facilmente encontrados nas rochas sedimentares, que se formam pela sobreposição de camadas sedimentares, tá bom? Quando eu falo sobreposições de camadas sedimentares, eu estou me referindo ao acúmulo das rochas, tá bom? Então, esses fósseis são encontrados nas rochas sedimentares, com a sobreposição dessas camadas sedimentares, tá? Entre essas camadas podem ficar aprisionadas restos ou vestígios de animais e de plantas também, tá bom? Próxima questão. Que tipo de rocha deve ter surgido primeiro em nosso planeta? Qual seria o tipo de rocha que deve ter surgido primeiro em nosso planeta? Seria as rochas ígneas, que mais conhecida como as rochas magmáticas, tá bom? Não é para esquecer. Então, esse tipo de rocha foi a primeira que surgiu no nosso planeta, as rochas ígneas, conhecida como rocha magmática, as que sofrem transformações, tá bom? Essa rocha magmática, ela é através da lava do vulcão, tá? Próxima. Por que os astrônomos enviam o telescópio ao espaço em vez de observar os astros da Terra? Porque a atmosfera terrestre distorce a visualização, por isso telescópios espaciais podem captar imagens com melhor qualidade, tá, turma? Então, você coloca, porque a atmosfera terrestre distorce a visualização, por isso os telescópios espaciais podem captar imagens de melhor qualidade. Próxima questão. Aqui está falando, em 1948, o físico George fez a seguinte afirmação. É tão certo que o universo começou com o Big Bang, quanto é certo que a Terra gira em torno do Sol. Sobre o Big Bang e a afirmação do universo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Aqui nós temos a letra A. Essa letra A aqui está falando, a teoria do Big Bang ela é conhecida em verdade absoluta. Portanto, nenhuma outra teoria deve ser desenvolvida. É verdade? É falso, tá, gente? Desculpa, é falso. Letra B. Segundo a teoria do Big Bang, toda a matéria ela estava concentrada em um único ponto. Após uma grande explosão, ela se espalhando no universo, ela se espalhou no universo, certo? É verdadeiro. Você verifica aí no seu caderno. Letra C. As estrelas foram as primeiras a serem criadas com a concentração de partículas de matéria e energia após a explosão? É falso. Letra D. A demonstração feita pelo telescópio Hubble é que o universo está em contínua expansão. Apoia a teoria do Big Bang? Verdadeira. E a Terra realiza apenas um movimento em torno do Sol? Isso contribui para a existência da vida na Terra? Pois alterna os dias e noites? É falso, gente. Então, a letra A é falso, letra B, verdadeiro, letra C, falso, letra D, verdadeiro e letra E, falso. Ok. Próxima questão. Explique como se origina a lava de um vulcão. Olha aqui a resposta. A lava de uma erupção vulcânica origina-se do magma, que sobe por entre duas placas e sai do interior do vulcão durante essa erupção, tá bom? Próxima questão. Quais os tipos de rochas formados a partir de outras rochas? Qual seria? Metamórfica, tá? Essas rochas metamórficas, esse tipo de rocha tem origem às transformações de outras rochas, tá?
em virtude da pressão da temperatura. O que é um fóssil, certo? O que é um fóssil e qual a importância da descoberta deles? Qual seria a importância da descoberta desses fósseis para o nosso dia, para os dias atuais, gente? Olha só, os fósseis são restos de vestígios de seres vivos que viveram há milhões de anos, né? Que se encontram mineralizados nas rochas, mumificados no gelo também e nas resinas, né? O estudo dos fósseis permite reconstruir a história da vida do planeta, tá? Então, os fósseis seria como um livro, né? Que é uma história do nosso planeta Terra, né? Dos antepassados, dos vestígios. Quando eu falo vestígios, eu estou me referindo aos fósseis, aos seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, tá bom? Então, qual seria a importância dessa descoberta? Seria que os fósseis são vestígios, né, de seres vivos que viveram há milhões de anos, que se encontram mineralizados nessas rochas, mumificadas também, mumificados no gelo e nas resinas, né? O estudo dos fósseis permite reconstruir a história da vida do planeta. Opa! Aqui, gente, nós temos outra questão. Explique como o estudo das rochas pode ajudar a entender melhor a história, né, dos seres humanos na Terra. Qual seria? Olha, para entender melhor essa história dos seres vivos na Terra, né, dessas rochas, dos estudos das rochas, seria o quê? Por meio dos estudos das rochas, é possível compreender como os seres humanos eles viviam no passado, certo? Analisando objetos feitos de rochas, por exemplo. Tem-se uma ideia de como eles realizavam algumas atividades cotidianas, como caçar, o que mais? Já as pinturas rupestres revelam como eles se manifestavam também, tá bom? Que eles deixavam esses desenhos nas pedras, né? Que isso também, hoje em dia, se refere como eles se manifestavam, tá, gente? Então, como os estudos das rochas podem entender melhor a história dos seres humanos, dos antepassados na Terra? Por meio dos estudos das rochas, é possível compreender que os seres humanos viviam no passado, analisando seus objetos feitos por rochas. Exemplo, tem-se uma ideia de como realizava algumas atividades cotidianas, como caçar, as pinturas também, devido a essas pinturas, eles se revelavam, né? Como eles se manifestavam também. E explique o que seria intemperismo. Lembra que eu falei muito sobre intemperismo? Que o intemperismo ele é um processo que ele altera o que? Ele pode ser física e pode ser quimicamente de rochas e seus minerais, tendo principalmente fatores do clima de relevo. Então, gente, mais simples, o intemperismo seria a ação de vento, a ação de chuva, né? Que vai levando todos esses minerais, todos esses sedimentos ao acúmulo de outros sedimentos, mas com a ação, pode ser ação física, ação química também, tá bom? Mas uma coisa para vocês entender que todo intemperismo, ele é ação de chuva, ação de vento, tá? Que vai levando, vai se acumulando, muitas vezes aquelas rochas, uma em cima da outra, mas isso leva a milhões de anos, a bilhões de anos para poder se reconstruir, tá bom? Então, o nosso exercício de fixação, ele fica até a 24, tá? Esse exercício corrigindo, verificando tudo direitinho, ver se tá certo. Se não estiver, como eu falei para vocês, apaga e coloca o certo. O importante é responder correto para poder estudar para avaliação, tá, turma? Então, qualquer coisa, eu estou aqui. Qualquer dúvida,
Só é perguntar. Se eu falei muito rápido, volta um pouquinho o vídeo e vai lá que vai estar todas as respostas. O importante é você responder e verificar, corrigir, acompanhar junto comigo, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui com vocês para poder tirar a dúvida de vocês, tá, turma? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.